I love it out here. Peaceful. Nobody bothering you now. Except for the night folk sometimes. Night folk living in the swamps around those parts like feral, barely human, preying on travelers. The night folk? Yep, some strange people around these parts. Wilder than the animals they are. I chose to deal this devil's hand. Transitar pelos territórios dos Night Folks sempre será uma péssima ideia. A região do pântano, conhecida como Bayou-Noir, é considerada assombrada por seu clima sombrio, árvores distorcidas e neblina densa. Você já teve a sensação de estar sendo sempre observado por alguém que não consegue ver? Isso acontece porque este local trata-se de um lugar extremamente pesado espiritualmente falando. Os Night Folk, ou Povo da Noite em português, escondem inúmeros mistérios. Eles habitam nessa região e praticam rituais sombrios, onde muitas vezes deixam os corpos de suas vítimas pendurados em árvores ou exibidos de maneiras horríveis. Você sabia que as palavras Niwa e Lekei, traduzidas do haitiano para o português, significam preto em casa? O trocadilho entre essas duas palavras em Red Dead Redemption 2 estão representando sutilmente o voodoo haitiano, que teve suas raízes na África e permanece ativa até os dias de hoje na cidade de Saint-Denis, que dentro do jogo é claramente uma referência a Nova Orleans, sendo cidade da Louisiana na vida real. Andar pelo pântano durante a noite, principalmente em casos de jogadores iniciantes, proporcionará uma experiência bastante desconfortável e desafiadora. Vocês sabiam que o ritual pagão na região de Big Valley também tem ligação com o Povo da Noite? Observem que este local possui símbolos espirituais pertencentes ao voodoo haitiano. Todos os símbolos voodoo contidos em Red Dead Redemption 2 serão explicados nesse vídeo. Sobre eventos aleatórios, podemos conhecer uma mulher que passou a noite nos pântanos de Bayou-Noir, onde vivenciou momentos de terror provocados pelo Povo da Noite, mas felizmente conseguiu escapar ao amanhecer. Também estarei mostrando detalhes sobre essa história e o local onde este evento ocorre. Vocês já encontraram com a velha vidente do pântano, conhecida como Soothsayer? Even the gods die! Even the gods die in the end! Assim como o Povo da Noite, ela possui forte ligação com o voodoo, e justamente por este motivo, apesar desse vídeo não ser focado neste personagem, também estarei falando um pouco sobre ela. E por falar em mistérios e fatos macabros relacionados ao pântano e aos Night Folk, é óbvio que também estarei falando sobre mistérios envolvendo o Strangeman. Na verdade, falar sobre o Povo da Noite acaba sendo um tema muito abrangente, envolvendo diversos outros assuntos intercalados, e para ser bem sincero, eu já sabia disso. A ideia nesse vídeo é esclarecer ao máximo todas as suas dúvidas envolvendo os Night Folk. Por conta disso, estarei falando sobre fatos contidos na franquia Red Dead e assuntos ligados ao mundo espiritual, que a Rockstar introduziu sutilmente este tema através do Povo da Noite. Graças a seu like e seu comentário, percebo claramente que vocês curtem o meu trabalho e merecem o melhor conteúdo possível. Quem verdadeiramente transforma esses vídeos em realidade são vocês. Lembrando que este tema foi sugerido pelos inscritos que estão aparecendo agora na tela. Só espero que você esteja assistindo esse vídeo durante o dia, porque se estiver assistindo durante a noite e não conseguir dormir depois, sinto muito por você. Dito isso, já se inscreva, deixe seu like e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. I seem to know you. Do you remember Hattie McCourt's face? Nosso primeiro contato com os Night Folk acontece em Red Dead Online, que se passa um ano antes da história principal em Red Dead Redemption 2. O Povo da Noite não possui integrantes que podemos nomeá-los como líderes, mas ele possui dois membros notáveis que são antagonistas em Red Dead Online. Estou falando de Philip Carlier e Bluewater John. Philip Carlier era funcionário-chefe da companhia de algodão Castile, na
na cidade de Saint-Denis. Essa empresa foi fundada em 1858 e Philip Carlier tornou-se funcionário em algum momento antes de 1896. Naquele ano, Carlier assassinou um funcionário da empresa e, para não ser pego pelas autoridades, fugiu para os pântanos. O passar do tempo, a solidão, as más condições de vida e o consumo de ervas psicodélicas enquanto procurava comida lutando pela sobrevivência fizeram com que ele perdesse a sanidade e, consequentemente, acabou fazendo parte dos Night Folk. Essa missão claramente nos mostra que os crocodilos e o povo da noite são seus aliados, tentando defendê-lo a qualquer custo. Outro personagem em Red Dead Online que tem a proteção dos Night Folk é Blue Water John. Ele é um músico e ex-membro de uma gangue baseada em Lemoyne. Em 1898, a gangue de Blue Water John pegou uma quantia significativa de dinheiro de Guido Martelli, um poderoso mafioso que pertence à máfia italiana de Angelo Bronte. Após a gangue deixá-lo para morrer durante um assalto, Blue Water John misteriosamente consegue sobreviver, buscando vingar a todo custo seus ex-companheiros de gangue. Outro fato curioso é que ele menciona em sua música ter vendido sua alma ao diabo. Tal fato levanta teorias que envolvem assuntos espirituais. Uma teoria popular é que Blue Water John fez um pacto com o Strangeman, uma entidade misteriosa que tem uma cabana no pântano representando sua morada. A cabana do Strangeman está localizada na mesma área onde Blue Water John foi deixado para morrer, o que reforça ainda mais a teoria deste pacto. O fato mais intrigante e assustador na terceira e última missão de Blue Water John é que ele consegue se soltar inexplicavelmente das cordas e desaparecer pelo pântano tocando seu violão, e na sequência somos atacados pelo povo da noite. Outra teoria sugere que Blue Water John pode ter sido exposto a alucinógenos ou rituais realizados pelo povo da noite, o que contribuiu para sua transformação e comportamento perturbado. Este personagem, por conta de seu suposto pacto com o diabo sendo confirmado por ele mesmo em sua música dentro do jogo, acaba sendo claramente uma referência a Robert Johnson, um músico da vida real que ficou conhecido como o Diabo do Blues, onde reza a lenda que ele tenha feito um pacto com o diabo para obter sucesso. O vídeo completo contendo a história mais aprofundada sobre este personagem estarei deixando nos vídeos finais. Saindo de Red Dead Online e partindo para Red Dead Redemption 2, na história principal do jogo, a primeira menção ao povo da noite é feita na missão chamada Um Passeio pelo Pântano, onde Thomas, um pescador que reside em Lagras, conta para Dutch e Arthur os perigos que rodeiam as regiões do pântano, colocando ênfase no povo da noite. I love it out here. Peaceful. Nobody bothering you none. Except for the night folk sometimes. The Night Folk? Yep, some strange people around these parts. Wilder than the animals they are. Os Night Folk atuam durante o dia, mas seus principais ataques acontecem durante a noite. Exatamente nesse ponto marcado no mapa, podemos conhecer uma viajante que por pouco perdeu sua vida no pântano após ter sido atacada pelo povo da noite. Sit down here and relax. Well, you seem half normal at least. Thank you. Sorry that came out wrong. Just been crazies and creeps through here today. Some days is like that, you know. I know not to judge a book by its cover, but all you can do is just go with your gut, and failing that, go with your gun. It takes a lot to spook me. Probably the worst night I ever spent was in the Lemoyne Bayou near Saint Denis. Oh, yeah? And I ain't even got to the good bit yet. I was camping out there probably about 2 years back now, and I heard people talk about these night folk living in the swamps around those parts, like feral, barely human, preying on travelers. But you know, every place has these tales, so you learn not to pay them too much heed. But soon as night fell, it started. Figures in the trees all around me making the most horrible noises, closing in on me. Well, now. All I could do was keep yelling and firing off shots from my rifle. Dawn has never come slower. And when it did, I hightailed it out of there as fast as I could.
Never seen anything like that before or since. Nós podemos ter o nosso primeiro contato com eles em eventos aleatórios ao transitarmos pelos pântanos de Bayou-Noir. Nesse evento aleatório, por exemplo, a carta desta vítima nos mostra sutilmente que o povo da noite realmente tem ligação com o paranormal, tendo em vista que este homem afirma em sua carta que já estava sendo assombrado pelos Night Folk em seus sonhos. Após ter feito qualquer evento aleatório dos Night Folk durante a noite, entre as 10 e 5 da manhã, exatamente neste ponto marcado no mapa, estará Old Kenjan, um homem que vive em Trapper's Cabin, localizada no pântano de Blue Water Marsh. Old Kenjan nos diz que o povo da noite tomou sua casa e nos pede ajuda para tirá-los de lá. Ao longo do caminho, ele irá nos fazer uma espécie de introdução aos Night Folk, nos explicando com suas palavras quem eles são e do que são capazes de fazer. Mas o momento mais interessante nesta missão é que, após observarem uma das vítimas que estava amarrada de ponta cabeça em uma árvore, ele nos diz que pior ainda seria se esta vítima estivesse viva com uma estaca atravessando o seu corpo. Slow down. Hey. Poor fella on a tree been here for years. You think it's bad being a dead fella on a tree? It's worse when you're a live one with a stick through you. E em qual lugar no jogo nós encontramos um corpo de uma vítima partido na metade, preso em uma estaca? É isso mesmo que vocês estão pensando, o ritual pagão localizado em Big Valley, exatamente neste ponto marcado no mapa. Podemos ligar este fato com os Night Folk por causa dos símbolos voodoo em volta da vítima, mostrando claramente que trata-se de um ritual. Estes símbolos no voodoo são chamados de Vev, que representam os luás. No voodoo haitiano, os luás são espíritos intermediários da religião voodoo que conectam os praticantes com o mundo espiritual e com os seus ancestrais. Nos pântanos de Bayou-Noir existem 3 Vevs que podem ser encontrados exatamente nestes pontos marcados no mapa. Este Vev é o símbolo de Ogum. No voodoo haitiano, Ogum é o luá que representa a guerra, o ferro, a agricultura, a caça, os caminhos, a tecnologia e protetor de ferreiros e artesãos. Ele também é conhecido por sua força, coragem e habilidades com armas. Este outro Vev também trata-se de um símbolo de Ogum, mas provavelmente seu símbolo se desgastou na árvore por conta das condições climáticas que ocorreram com o passar do tempo. Já este símbolo aqui é o Vev que representa boa sorte. Voltando para os símbolos no ritual pagão, acredito que o Vev que está em volta da vítima neste ritual pagão não existe na vida real, mas muitos acreditam, por causa de sua semelhança, que este símbolo trata-se de uma referência ao Vev de Papa Legba, o guardião dos portais e das encruzilhadas, permitindo a comunicação entre os humanos e os outros luais. Reparem que neste ritual pagão também podemos ver o Vev de Ogum. Existem outros símbolos do voodoo que não colocaram explicitamente no jogo, mas introduziram diversas referências que só os jogadores mais atentos conseguiram notar. Em Tiny Church, a igrejinha pequena do pântano, podemos observar uma cruz sobre um altar religioso. Este altar é bem semelhante ao Vev de Barão Samedi, que no voodoo haitiano é o luá mestre do mundo dos mortos e responsável por guiar as almas para o além. Ele também é conhecido por ter poderes sobre a vida e a morte. A ligação de Barão Samedi com a redenção está em sua capacidade de oferecer uma nova oportunidade de vida e em seu papel como guardião entre os mundos dos vivos e dos mortos. Já fiz um vídeo aqui no canal apresentando uma teoria de que o Strange Man provavelmente seja uma referência a Barão Samedi. Fiquem tranquilos que estarei deixando esse vídeo nos vídeos finais. Em Lekei, este quadro, na verdade, representa Exili Dentor. Ela é considerada a luá protetora das mulheres, particularmente das mães solteiras. E para aqueles que acreditam que Strange Man esteja representando o Barão Samedi no universo Red Dead, o quadro desta mulher possivelmente também seja uma referência a Maman Bridget, esposa de Barão Samedi, que também possui as mesmas qualidades de Exili Dentor, sendo protetora das mulheres, principalmente das mães solteiras. Estou colocando ênfase nisso porque no vídeo onde falo sobre a teoria do Strange Man, também apresento a teoria de que provavelmente
Heidi McCourt, aquela mulher que foi assassinada por Dutch no massacre de Blackwater, tenha sido devota destas entidades no voodoo, e talvez isso explique o fato da gangue estar se desfazendo com o passar do tempo, tendo sido provavelmente amaldiçoados por conta desse brutal assassinato feito por Dutch. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Some young mother, they're saying, Dutch murdered on the boat. I don't know about that. I wasn't there. Bad day. Sobre a velha vidente do pântano conhecida como Soothsayer, ela tem uma forte ligação com o único túmulo contido no pântano, exatamente neste ponto marcado no mapa. Este túmulo representa o túmulo de Martha, e nas duas fotografias podemos identificar Martha, a Soothsayer, e um garoto que provavelmente seja seu filho, chamado Alphonse Renault, o médico que ajudamos a recuperar sua carroça em Rhodes. Segundo teorias, Martha provavelmente fez algum tipo de feitiço com Soothsayer antes de sua morte. Tem um vídeo aqui no canal onde falo sobre toda essa história envolvendo a Soothsayer e o túmulo de Martha, que estarei deixando na descrição. Fiquem ligados aqui no canal que a qualquer momento posso estar trazendo um vídeo falando apenas sobre esta velha vidente que habita nas regiões do pântano. Nos arquivos do jogo referente a itens relacionados ao voodoo, podemos notar claramente que os desenvolvedores colocaram ênfase na cobra. E se você pensa que a serpente enorme que encontramos na região do pântano, exatamente nesse ponto marcado no mapa, trata-se de uma mera coincidência, está muito enganado. No voodoo, o luar representado como uma serpente chama-se Damballa, sendo o luar da sabedoria e renascimento. Outra curiosidade sobre esta divindade é que se vocês já assistiram os filmes do Chucky, o brinquedo assassino, perceberam que Damballa é cultuado por ele nos filmes. De todas as gangues e organizações que encontramos no jogo, o Povo da Noite são os únicos que nos atacam silenciosamente, fazendo apenas pequenos barulhos com a boca ou assobios. O jogo nos passa a sensação de que os Nightfolk estão sob uma espécie de hipnose, mas como sempre, a nossa querida Rockstar nos deixa com mais dúvidas do que respostas. Se observarmos seus olhos de perto, muitos deles aparentam estarem mortos, mas que de alguma forma se manifestam de forma violenta, como se fossem mortos-vivos, sem contar as pinturas em seus corpos nos indicando claramente que trata-se de algum tipo de ritual. E se buscarmos respostas no voodoo haitiano, a gente descobre que nessa religião eles praticam rituais de zumbificação, que envolvem uma série de etapas para transformar uma pessoa em um zumbi. No passado, eu fiz um vídeo sobre o Povo da Noite, mas coloquei muita ênfase no voodoo haitiano e vários detalhes sobre essa religião, onde inclusive deixei o link do site que explica detalhadamente vários conceitos relacionados ao voodoo. E nesse vídeo aqui também estarei deixando o link deste site na descrição. Você não pode deixar de assistir o vídeo onde falo sobre a teoria da maldição da gangue de Dutch por causa do assassinato de Heidi McCourt e a teoria do Strangeman ser referência a Barão Samedi. Estarei deixando todos esses vídeos nos vídeos finais, juntamente com uma playlist falando sobre diversas gangues e organizações contidas em Red Dead Redemption 2. Beleza? Já se inscreva, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.